Olá! Hoje nós encerramos o nosso estudo no livro de Colossenses. Essa carta que Paulo escreveu para encorajar aquela igreja. E nesses versículos finais, Paulo está trazendo algumas saudações finais ali para algumas pessoas que faziam parte dessa igreja e do ministério de Paulo. Então, nós seguimos aqui na leitura do capítulo 4, a partir do versículo 2. E ele começa já assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A oração, ela é uma disciplina espiritual que Cristo nos ensinou. Ela é uma prática cristã, ou pelo menos deveria ser. Com ela, nós precisamos entender que o papel de termos uma vida de oração, o propósito dessa vida de oração, não é convencer Deus, não é mudar a vontade de Deus, não é fazer com que Deus faça aquilo que nós estamos pedindo. Deus não é o nosso servo, nós é que estamos servindo a Ele. Quando nós temos uma vida de oração, nós aprendemos a compreender melhor a vontade de Deus. E nós oramos para isso, para entender a vontade de Deus e para que a nossa vontade seja mudada, seja alinhada à vontade dEle. O estar alertas é mais uma vez um convite para que nós cristãos nos lembremos que nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Esse reino, de Deus, Deus está no controle de tudo, está fazendo a sua obra de restauração da criação dele e nós precisamos estar alertas, tanto às nossas tentações, às nossas dificuldades, mas principalmente alertas àquilo que Deus está fazendo para que nós possamos participar da obra de restauração dele. E sejam agradecidos, porque a melhor bênção de todos nós já recebemos, o melhor de Deus já veio para nós, que é Cristo Jesus. Ele já morreu por nós e já nos deu essa possibilidade de sermos filhos de Deus e participantes, cordeiros desse reino. Aí Paulo segue dizendo coisas a respeito da vida dele. Ele fala assim no versículo 3: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Lembra? Paulo estava numa prisão, escrevendo essa carta e pedindo para que esses irmãos orassem por ele, para que ele voltasse a proclamar o evangelho livre dali. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Versículo 5, Paulo traz um conselho para a vida daquele que já crê em Cristo Jesus, que se diz cristão. Ele diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, com aqueles que ainda não entenderam a verdade do Evangelho. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O sal, ele não só traz sabor, mas ele conserva o alimento. E as nossas conversas precisam ser edificantes, precisam ser sadias, precisam trazer sabor para a vida das pessoas. Há uma tradução, uma versão da Bíblia chamada A Mensagem, e ela diz assim: o objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa em um debate. Nosso Deus não precisa de defesa, nosso Deus não precisa de ajuda. Ele já venceu todas as coisas, ele já venceu a grande batalha, ele reina. Ele precisa de embaixadores que levem a mensagem dele com gentileza, com testemunho de vida e que saiba aproveitar essas oportunidades de conversa e entender como o Espírito Santo está agindo e se colocar à disposição nesse mover do Espírito Santo. E aí Paulo entra nas saudações finais para algumas pessoas específicas mesmo do ministério dele. Ele fala: Tíquico, que era uma pessoa lá, lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saiba de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Só um detalhe, esse Onésimo, ele era um escravo,
foragido. Ele havia abandonado a casa do Senhor dele por uma razão específica ali. E, portanto, ele merecia a morte em razão do que ele fez. E ele encontrou Paulo, ele encontrou a mensagem do Evangelho, ele se converteu e agora ele estava voltando com essa carta de Paulo para a casa do Senhor dele. E no nosso próximo módulo de estudo nós vamos estudar essa carta, a carta de Paulo a Filemão, o Senhor, o responsável por Onésimo, e onde Paulo faz algumas recomendações para ele, para que ele receba esse escravo de volta em amor, como um irmão agora. E aí Paulo segue, falando assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marco, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus companheiros em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. E para quem está envolvido de alguma forma com o ministério de Jesus, com os afazeres da igreja, com o discipulado de pessoas, é muito gratificante ver pessoas crescendo, amadurecendo na fé e compartilhando a vida para fazer a vontade de Deus. Essa é uma das coisas que Paulo traz aqui, que essas pessoas são fonte de ânimo para ele. E é assim para a gente, ver pessoas crescendo no conhecimento de Deus são fonte de ânimo para a nossa vida, nos enche de orgulho, nos enche de alegria, nos dá aquela injeção de ânimo mesmo para continuar nessa vida, fazendo aquilo para qual nós fomos chamados, para glorificar a Deus, para compartilhar o Evangelho. Ver pessoas sendo salvas e amadurecendo no cristianismo é a razão pela qual nós continuamos fazendo isso. Ele segue no versículo 12, dizendo: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Lembra que eu comentei do problema da igreja de Colossos? Eles estavam sendo bombardeados por várias heresias que não negavam totalmente o cristianismo, mas que traziam algumas mudanças que manchavam a verdade do Evangelho. E então ele fala aqui de um dos responsáveis que batalhava em oração para que eles continuassem firmes em toda a vontade de Deus. E nós precisamos ter essa prática, essa disciplina espiritual de batalharmos em oração para nos manter firmes, de interceder por outras pessoas, pelos nossos discípulos, para que eles permaneçam firmes na fé, cuidando deles em oração também. Seguindo sobre Epáfras, ele fala assim: dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como de Ninfe, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam também que seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta salvação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Cuidem de cumprir o ministério, a vocação que Deus chamou. Esse é um texto que a gente deve fechar esse estudo. O nosso comportamento, a maneira como nós falamos e agimos, só tem valor, só faz sentido nessa vida, só vai nos trazer realização, satisfação. A gente só vai se sentir plenos, vivos realmente, quando as nossas atitudes refletirem o caráter de Cristo, porque foi para isso que nós fomos criados, para refletir o caráter de Jesus. E quando nós refletirmos a redenção que Cristo nos ofereceu, é para isso que Deus nos criou, para vivermos o Evangelho não só de palavras, não só de conhecimento. John Wimber, um dos fundadores da Vineyard, dizia assim, que nós precisamos ser biblicamente alfabetizados, mas também biblicamente obedientes.
E esse é o meu convite para você. Eu espero que esse estudo da carta de Paulo aos Colossenses, para incentivar essa igreja, para fortalecer essa igreja na verdade do Evangelho, possa ter colaborado também para te incentivar e para te fortalecer na verdade do Evangelho. Eu quero te convidar a continuar estudando a Bíblia conosco, na nossa escola bíblica online, mas te incentivar a obedecer a palavra de Deus, porque é aqui que está a maior vontade de Deus revelada para as nossas vidas. Obrigada por ter chegado até aqui, bons estudos e a gente se vê. Até mais, tchau, tchau.